Daniel, capítulo 3. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Versículo 28. Entusiasmado com a ideia de que ocupava um lugar privilegiado no cenário profético, segundo o sonho que Daniel interpretara, Nabucodonosor encheu-se de orgulho e permitiu que a cabeça de ouro ofuscasse a sua experiência com o Senhor dos Reis. Daniel capítulo 2, versículo 47. Insatisfeito em ser apenas a cabeça, mandou fazer uma réplica da estátua de seu sonho toda de ouro, desafiando os propósitos divinos. O que ele não esperava era que ali, no campo de Dura, não seria aquela magnificente imagem o centro das atenções. Os 6 instrumentos da orquestra de Babilônia estavam apostos para o concerto que ninguém imaginava introduziria um dos maiores milagres de toda a história da humanidade. Todas as autoridades estavam reunidas. Os músicos aguardavam a ordem do arauto, porque ao som de toda sorte de música, todos, sem exceção, deveriam prostrar-se e adorar a imagem que o rei Nabucodonosor levantou, ou seriam lançados no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. Então, ao som dos instrumentos, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todavia, em meio àquele tapete humano, 3 homens, ainda no vigor da juventude, destoaram da multidão. Enquanto a música fez com que todos caíssem com o rosto em terra, eles permaneceram em pé. Enquanto o medo atravessava o coração da multidão, a confiança e o temor do Senhor sustentavam aqueles 3 arautos da verdade, que mesmo sob terrível ameaça, não curvaram nem sequer a cabeça. Quanta fé! Admirável coragem! Virtudes que só podem ser alcançadas mediante uma vida de total entrega e dependência dos cuidados divinos. Sadraque, Mesaque e Abednego não desafiaram apenas a Nabucodonosor e todas as autoridades presentes ali, mas fizeram tremer Satanás e todas as suas hostes malignas. Então, diante do maior monarca de toda a terra, aqueles 3 jovens fizeram o que todos pensavam ser o seu último corajoso discurso. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Estas palavras foram o bastante para o rei ficar transtornado. Ele ficou tão confuso com tudo aquilo que, além de mandar aquecer a fornalha mais do que se costumava, ainda mandou amarrar os corajosos adoradores do Deus vivo. E, atados com as próprias roupas, foram lançados nas chamas que mataram seus algozes. Diante de todo o mundo de sua época, inclusive de seus conterrâneos instáveis, Ananias, Misael e Azarias revelaram o verdadeiro ouro refinado, um caráter segundo o coração de Deus. E da mesma boca de quem indagou: "E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?" saiu a resposta: "Porque não há outro Deus que possa livrar como este." O inimigo pode enviar chamas ardentes na vida dos servos do Deus Altíssimo, mas nem cheiro de fogo passará sobre eles. Ele pode querer nos amarrar, salientando a nossa fragilidade, mas andaremos soltos, passeando dentro do fogo, porque conosco está o Filho de Deus,
que de forma espantosa nos dá livramento. Prestem bastante atenção, servos e servas do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O tempo de prova sobremodo terrível, que antecede a segunda vinda do nosso Salvador, está prestes a eclodir. Assim como a palavra de Nabucodonosor era urgente, mais urgente tem sido a estratégia de Satanás em destruir o maior número de pessoas que ele puder. Mas a sua ira fatal é contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, os quais perseguirá com decidido empenho. E para isso, a fornalha já está aquecida. Em sua grande cólera, se valerá das maiores autoridades mundiais para concretizar seus planos, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Contudo, para todo aquele que, à semelhança daqueles 3 jovens, perseverarem até o fim, a fornalha aquecida 7 vezes será a perfeita prova de que Deus possui servos fiéis ainda nos últimos dias, cumprindo-se, pois, o que está escrito. Farei passar a 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Estamos todos inseridos no grande conflito, cujo foco é a adoração. É tempo de darmos ouvidos à voz angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com os seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio do tempo de angústia, angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficaram firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puseram a sua confiança. Profetas e Reis, página 261. Vigiemos e oremos. Bom dia, purificados pelo fogo. Rosana Garcia Barros.